Vamos ler, irmãos, de 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 7. E diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Uzias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neusta. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Nós vamos falar sobre o tema: como ter a presença permanente de Deus no viver. Um cristão sem a presença de Deus não é nada. Ele pode ter, fazer, produzir, realizar. Ele pode, meu irmão, dizer que é. Ele pode tentar transparecer algo na sua vida de espiritualidade. Ele pode mostrar muita coisa, irmãos. Mas o que mais é importante, o que realmente é importante, é a presença de Deus na vida. Se não tiver a presença de Deus na vida, é apenas fariseísmo, da religiosidade, é apenas aparência. Porque o que é importante realmente na vida de uma pessoa, não adianta transparecer algo que não é, não adianta imitar algo que não é, não adianta querer provar alguma coisa que não é real, irmãos. Porque o que realmente importa, se estamos na presença de Deus, se realmente Deus está conosco. Ah, Deus está conosco. Todo mundo fala isso. Quem que não fala? Até bêbado diz: Deus está comigo. Quantos drogados já não? Deus está comigo. Eu estou na igreja, mas Deus está comigo. Mas será que está, irmãos? É fácil. Todo mundo pode dizer: Deus está comigo. Você pode até dizer: ah, Deus está comigo. Mas será que está? Não adianta ter uma ideia que Deus está comigo, ou achar que Deus está comigo, eu até afirmar que Deus está comigo e simplesmente descansar disso que Deus está comigo, mas a questão é se realmente Deus está comigo. Se realmente a presença de Deus está comigo. Eu posso estar na igreja e a presença dele não está comigo, meu irmão. Pode estar 30, 40, 50, 100 anos na igreja, pode transmitir muita coisa, mas pode cantar, tocar, pode até pregar, pode até muita coisa. Mas a questão é, realmente a presença de Deus está no teu viver? Existem condições estabelecidas por Deus para se ter a presença de Deus? Tem, irmãos, tem. A Bíblia está recheada. Se realmente Deus está conosco, você pode cumprir todas as normas de uma organização, você pode cumprir todos os estatutos de uma igreja, mas tudo isso não é o suficiente. O que vai importar, irmãos, se realmente Deus está com você e você está com Deus. Aleluia. E nós vamos ver aqui 7 coisas importantes, irmãos, que é encontrado em toda a Escritura. Amém? Que é importante, importantíssimo. Ezequias, ele descobriu isso, ele sabia isso e aplicou isso na vida. Ele sabia o que fazer para ter a presença de Deus permanente no seu viver, no reinado. Aleluia. Ele sabia, irmãos. Davi sabia. Por isso que quando, meu irmão, que era importante para ele era ter a arca de Deus. Amém? Era importante. Tanto que quando a arca de Deus chegou, irmãos, voltou para o seu lugar, ele nem se importou, até começou a dançar de pijama. Ele estava com roupa de dormir, começou a bailar na presença de Deus, só ter alegria, porque a arca estava voltando para o seu lugar. A presença de Deus, irmãos, é o mais importante, e por isso que nós temos que sim ver como ter a presença permanente de Deus no viver. Como ter. Diz a palavra de Deus, irmãos, aqui,
que Ezequias, ele começou a reinar em Judá, irmãos, substituindo seu pai, com 25 anos de idade. E a Bíblia diz que ele começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele tinha 25 anos e reinou 29 anos. E agora, irmãos, a palavra de Deus declara a primeira coisa que Ezequias fez quando ele assumiu o reinado. E é justamente uma das primeiras coisas que nós temos que fazer. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor. A primeira coisa, irmãos, necessária para termos a presença permanente de Deus em nosso viver é fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E aonde que estão os olhos do Senhor? Aqui na igreja? Em todo lugar. Os olhos de Deus estão aqui. Os olhos de Deus, irmãos, está lá na tua casa, no teu quarto. Os olhos de Deus estão sobre você, no teu trabalho, quando você está no ônibus, quando você está no carro, está andando a pé, está conversando com as pessoas, você está no colégio, aonde você estiver, você está diante dos olhos do Senhor. Ninguém se esconde, irmãos, dos olhos dele. Nem eu e nem você. Davi foi muito claro que diz que se eu subir o mais alto, o Senhor está lá. Mas se eu for até a profundeza da terra, e se eu for à profundeza do mar, o mais profundo do mar, aonde fugirei, Senhor, da tua presença? Os olhos do Senhor estão em toda parte, em todo lugar. Eu posso ir no meio das rochas, ir no lugar mais escondido que for, irmãos, dessa terra. Eu posso fazer qualquer coisa, mas não posso fugir dos olhos dele. Não, eu posso trancar meu quarto, estar sozinho, ligar o computador, ninguém está me vendo, e ver o que eu penso que posso ver. Posso pegar o celular no escuro de todo mundo e ir lá fazer o que eu quero. E penso que ninguém mais está vendo, só eu. Não, irmãos, Deus está te vendo. E o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer para ter a presença permanente de Deus no meu viver é fazer o que é reto diante dos olhos dele. Em outras palavras, eu tenho que andar na retidão em todo lugar que eu estiver, porque em todo lugar os olhos dele estão. Ele está me vendo, ele está me enxergando, ele está lendo os meus pensamentos. Antes de eu pensar em pensar, ele já está sabendo o que eu vou pensar. Antes de eu pensar em sentir o que eu vou sentir, ele já sabe o que eu vou sentir. Então o que eu devo fazer? A primeira coisa, irmãos, sabendo que ele é um Deus santo, justo, eu tenho que fazer o que é reto aos olhos do Senhor, para que ele possa se agradar de mim, para que ele possa se agradar da minha conduta, da minha atitude, do meu comportamento, dos meus relacionamentos, da forma que eu falo, da forma que eu me comporto, como eu faço as coisas. Eu tenho que fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Eu posso trabalhar onde for tiver que trabalhar, irmãos. Deus não está nem aí com a forma de vida do nosso patrão. O que Deus se preocupa é a tua forma de vida. Você pode estar onde está, mas o que é importante é o que você faz. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Se você não fazer, irmãos, o que é reto aos olhos do Senhor, você pode estar aqui na igreja, bonitinho, você pode cantar, tocar, fazer, irmão, você pode fazer o que você pensar. Não vai adiantar. Não vai adiantar, irmãos. Nós temos que fazer o que é reto diante dos olhos dele. Porque aqui na igreja todo mundo é santo. Mas como somos lá fora? Como somos no nosso dia a dia? As palavras que nós falamos, a forma que nos comportamos, como é, meu irmão, nossa atitude quando estamos sozinhos e ele está ali. Então, se eu quero sentir a sua presença, amém, manifestada na minha vida, eu tenho que honrar a sua presença. E a forma que eu honro a sua presença é a forma que me comporto e as minhas atitudes que eu faço diante da presença dele. Então, quando eu honro a sua presença com a minha atitude, com o meu viver, então, irmãos, eu vou ter a presença permanente dele. Aí, irmãos, quando eu falo de presença, eu posso falar de dois ângulos. A presença no sentido que diante dos olhos dele, nenhum escondo. A presença dele está em toda parte. Agora eu posso ter a presença manifestada dele.
em espírito na minha vida. Então, irmãos, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o que Ezequias fez. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi de seu pai. Pai no sentido que ele era da descendência. Segmento de reinado. Como fez Davi. Na igualdade. Eu preciso fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Honrar a Deus. Amar sua palavra. Ter prazer na palavra de Deus. Olha a forma que Davi se conduzia, irmãos. O amor que Davi tinha pelos mandamentos do Senhor, pela palavra de Deus. Tanto que ele disse, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para meus caminhos. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor. É um modo de viver pessoal. Se em meu viver eu fazer o que é reto, eu vou ter a presença de Deus permanente na minha vida. Segunda coisa, irmãos, que Ezequias fez automaticamente, por querer fazer o que é reto aos olhos do Senhor, porque ele aprendeu e sabia. O que na sequência, o que diz lá, irmãos? E tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso a serpente. Eles chamavam Neusta, uma idolatria das bênçãos divinas. Porque a serpente, irmãos, de metal, foi uma bênção para Israel. Amém? Quando lá, irmãos, as serpentes começaram a perder o povo por terem pecado contra Deus, então Deus falou para Moisés colocar serpentes de metal, não foi isso? E todos que olhavam para a serpente eram curados do veneno das outras serpentes de morte, eram sarados, eram livres da morte. Mas daí então o povo de Israel começou a adorar a serpente. Você não pode adorar a bênção, irmãos. Você não pode adorar a bênção e nem o canal que lhe trouxe alguma bênção. Você tem que adorar unicamente a Deus. Aleluia! Começaram a sacrificar, irmãos. Começaram a adorar a serpente. Você vê o que essas igrejas estão fazendo hoje por aí? Né? Adorando, né, os meios. Outros lá adoram a folha de vera que vem de Jerusalém. Não é isso? Idolatrando coisa. Não podemos idolatrar nada, irmãos. Nós não podemos idolatrar meios, ou canais, ou bênçãos. A adoração somente a Deus, culto somente a Deus. Aleluia. Não a objeto, e nem a celebridades, e nem a pessoas. A única celebridade que deve ser adorado é Deus. Então o que Ezequias fez? Ele rompeu com o que desagradava a Deus. Não é só o feito, não só o feito, mas também se deve romper com aquilo que desagrada a Deus. E o que desagradava a Deus no meio de Israel? Idolatria. Deus aboliu a idolatria. Deus, ele se indignava contra a idolatria. Deus não aceita a idolatria, irmãos. Então ele rompeu com aquilo que desagradava a Deus. Você tem que romper com coisas que você sabe que desagrada a Deus. Você pode, escute agora, você pode ter até uma atitude correta aos olhos do Senhor. Mas se você ainda está em contato com coisas que desagradam a Deus, você tem que romper. Você tem que destruir, você tem que quebrar. Se você sabe, meu irmão, que tais coisas que estão na tua vida, estão na tua casa, coisas que você sabe que isso agrada a Deus, você tem que romper com isso. Vocês a música mundanas, filmes que não cabem, meu irmão, para um cristão, mas você tem que romper. Jogos com coisas diabólicas, você tem que romper. Não tem parte com o Senhor. Tem coisas que você tem que romper na tua vida, irmãos. Porque são coisas que desagradam a Deus, que você não pode compartilhar da mesa do Senhor com a mesa dos demônios. Você não tem parte com a idolatria, e você não tem parte com coisas, meu irmão, que tem a ver com espíritos imundos, ou invenções que tem a ver, meu irmão, com coisas voltadas para o mal. A Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Não diz isso, irmãos? Que nós temos que se afastar daquilo que é mal. Davi disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. E você então tem que romper com coisas que você sabe que não vem da parte de Deus, que não te edifica, que não te faz bem e que pode prejudicar. Você tem que romper com essas coisas. Então o que ele fez? Ele quebrou, ele rompeu
com aquilo que desagradava a Deus, que entristece a Deus, que causa indignação da parte de Deus, que são coisas que o inimigo usa para corromper pessoas, para corromper a mente das pessoas, para corromper, meu irmão, jovens. Você tem que romper com essas coisas, meu irmão, que se torna algo maléfico na vida da pessoa. Quantas coisas, meu irmão, que os próprios psicólogos, eles dizem que isso faz mal para o ser humano. E se os próprios psicólogos, que são médicos da saúde mental e emocional, eles dizem que certas coisas fazem mal para o ser humano, você tem que romper isso da tua vida, porque isso te faz mal. E tudo que faz mal para o ser humano não é da parte de Deus, é da parte do diabo. E você tem que romper com essas coisas, que foi feito com a finalidade de destruir o ser humano. Você tem que romper. Então não é só o que você faz, mas aquilo que os outros fazem, produzem, que é maléfico, que desagrada a Deus. Você tem que quebrar, repreender, destruir. Aleluia. Você tem que romper com essas coisas. Tudo aquilo que causa um domínio mental, que destrói. A Bíblia diz, eu destruirei quem destrói o templo. Então nós temos que eliminar da nossa vida aquilo que é maléfico, aquilo que tem parte com o inimigo, que foi criado com uma finalidade de destruição. Destrói a mente, destrói a emoção, que leva a pessoa a um domínio mental, e isso é uma idolatria. Tem pessoas que não ficam sem, torna-se uma idolatria. Então você tem que romper com certas coisas, não, você tem que destruir essas coisas que te fazem mal. Veja bem, se uma coisa aparentemente que foi uma bênção, mas o povo começou a adorar aquilo, e Ezequias foi lá e destruiu, quebrou aquilo, porque o importante não é bênção, é o abençoador. O importante é Deus. Então, se você quer a presença permanente de Deus no teu viver, tira do teu viver aquilo que desagrada a Deus. Eu vou repetir, meu irmão. Se você quer a presença permanente de Deus no teu viver, tira do teu viver aquilo que desagrada a Deus. Rompa com essas coisas. Outra coisa que Ezequias nos ensina, para aquilo que nós temos que fazer para ter a presença de Deus permanente no nosso viver. Versículo 5, no Senhor Deus de Israel confiou. Outra coisa, irmãos, que você vai manter a presença de Deus com você, é confiar em Deus. Deus não está com aquele que não confia nele, aquele que não acredita no que ele pode fazer, aquele que não tem verdadeira fé no seu coração. Deus não está. Tanto que a Bíblia diz que a dúvida nos impede de receber a Deus, bênção de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia e que é galardoador dos que o buscam. Agora não pense o homem que duvida, diz Tiago, que receberá algo do Senhor. A dúvida é pecado, desagrada a Deus. E a Bíblia diz que Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel. É uma coisa que mais agrada a Deus é ver que seu filho confia nele. E o que é confiar? Eu confio em Deus. Eu estou passando essa luta, essa dificuldade, estou passando esse problema, não está fácil, né? O mal me cerca, mas eu confio em Deus. No tempo certo, Ele vai me atender. No tempo certo, Deus vai me ajudar. Aleluia. No tempo certo, Deus vai me dar vitória. E por isso disse Davi, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem confia tem paciência em esperar. Se você não tem paciência, é porque você não confia. Quem confia, espera. Há tempo para tudo. Deus está trabalhando com a minha vida. Deus trabalha. Eu espero. Eu confio. Eu acredito. Eu tenho fé. Então, descanso. Se eu confio, eu descanso. Eu confio em Deus. Deus está comigo, eu estou com Ele. Eu acredito. Eu sei que Deus vai me ajudar. Eu sei que na hora certa Ele vai me abençoar. Isto é confiar, irmãos. Porque quem confia, acredita. Em quem acredita, espera. Descansa em Deus. Uma das coisas que Ezequias aprendeu é confiar em Deus. Então, diz a Bíblia que de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Não houve igual. Da forma que ele confiou em Deus. Que coisa tremenda. Não houve igual a ele depois de tanto que ele confiou em Deus. Nem entre os que foram antes dele. Então a terceira coisa que nós temos que fazer, irmãos, confiar no Senhor. Você faz o que é reto aos olhos do Senhor?
você rompeu com o que desagrada a Deus, confia. Amém. Confie que a presença de Deus está com você. Quarta coisa, irmãos, que Ezequias, ele nos ensina para termos a presença permanente de Deus em nossa vida. Versículo 6. Porque se chegou ao Senhor. O que significa a palavra se chegou? Se aproximou do Senhor. Nós temos que se aproximar, irmão. O que significa a palavra se aproximar? Chegar perto, se tornar íntimo, Aleluia. estar junto dele. Aleluia. Ele se aproximou. Você tem se aproximado de Deus? A palavra se aproximar significa estar junto dele. Se você não tem se aproximado de Deus, irmãos, em oração, se você não tem procurado estar na presença dele, não espere que a presença dele esteja com você, meu irmão. Não. Para a presença dele estar permanente conosco, nós temos que estar com ele. Aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproximará dele. Quando parte de nós o se aproximar de Deus, Deus vem à nossa direção. Deus vem. Deus se aproxima daquele que se aproxima dele. Deus se torna íntimo daquele que quer ser íntimo dele, que tem prazer nele, que se compraz nele, que se completa nele, que valoriza a presença dele. E Deus conhece o nosso coração. Davi disse: vale mais um dia, Senhor, na tua presença, nos teus atos, do que outras partes meu. Alegrei-me quando me disseram: vamos a casa. Aleluia! É ter prazer em Deus, meu irmão. É ter prazer nas coisas de Deus. É ter prazer na presença dele. Então, a quarta coisa necessária para termos a presença de Deus é você demonstrar para Deus realmente que você quer a presença dele. É você se aproximando em oração, em adoração, em ação de graças, com prazer. Então a quarta coisa que Ezequias nos ensina para termos a presença permanente de Deus é se aproximar do Senhor. A quinta coisa, agora tem outra, irmãos. Você se aproxima dele. O que Ezequias fez? Não se apartou dele. Não se apartou de após ele. Quinta coisa, não se apartar do Senhor. Aleluia. Quer a presença dele permanente na tua vida? Não saia da presença dele. Permaneça na presença dele. Não se aparte da presença dele. Continua fazendo tudo para que Deus permaneça. Para que Deus permaneça na sua vida. Se preservando, se cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Não se aparte da sua presença. Não queira só Deus para receber uma bênção. Não se consagre simplesmente para ter uma vitória. Não faça isso somente para que Deus te dê uma solução. Não. É você ter prazer na presença dele. A presença dele é o mais importante. Não é o reinado, não é a coroa, não é a posição. Não é as bênçãos. É ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é as portas que ele abre. É ele que abre a porta. E você quer ele acima de toda coisa, acima de tudo. Você quer a presença dele na sua vida. Então você não se aparta, porque depois, eu oro, jejum, me consagro para ter a bênção, depois tudo relaxa de novo. Você acha que Deus é bom, meu irmão? Você acha que Deus não vê que as pessoas muitas vezes fazem tudo só para ter o que ele tem para dar? Vocês me procuram só porque eu multiplico o pão. Vocês me procuram só para comer, só para ter bênção. Aí se consagra, aí ora, aí jejum, aí não sei como é. Depois que receber a bênção, irmão, pensa que vamos ludibriar Deus, enganar Deus. Deus é uma pessoa misericórdia, até abençoa, mas ele sabe no profundo não é isso que você quer. Você não quer bênção, você não quer a presença dele, só quer a bênção dele. Você só me procura por quê? Porque eu abençoo, porque eu multiplico o pão, porque eu dou de comer. É só isso que quer. Só as bênçãos, mas não a minha presença. Deus acha que Deus não sabe disso, irmãos? É isso que faz diferença de uma pessoa de outra. É por que você busca ele? Por quê? Não é natural as pessoas do mundo virem para a igreja porque precisam de uma cura, porque precisam de uma vitória, vem do mundo porque tem a vida atribulada. Isso vem para a pessoa conhecer a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus não é mais assim, não, irmãos. Pensa que... Por que, pastor? Porque para a gente na igreja é tão difícil a gente receber isso. As pessoas vêm de fora, cheias de pecado, cheias de tudo. Orem, Deus abençoa, porque eles não conhecem Cristo. Então eles vêm porque Ele dá, por aquilo que Ele dá.
Agora, depois que conhece a Cristo, tem que servir a Deus por aquilo que Ele é. É isso que faz a diferença. As pessoas, todo mundo vem para a igreja por aquilo que Ele dá. Mas depois que se converte, irmãos, Ele quer que seus filhos o sirvam por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos servir a Deus como as pessoas do mundo vêm para a igreja. Não podemos dessa forma que temos que vir. Eu vou na igreja porque preciso de uma bênção. Meu Deus, você já é crente batizado, já é uma pessoa salva, já é uma pessoa transformada. Você vem na igreja porque precisa de uma bênção. Não, eu vou na igreja porque eu estou servindo a Deus, eu quero cultuar meu Deus. Preciso de bênção, eu preciso, mas acima de tudo preciso dele. É o mais importante. Eu preciso da presença dele na minha vida, não vivo sem ele, não posso estar sem ele. Não é porque ele é Deus de batalhas, não é porque ele é um Deus que cura, não é porque ele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tzeknu. É porque ele é o que é, porque ele é o eu sou. Não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Então as pessoas vêm para conhecer, agora nós já conhecemos. Agora o que vai fazer diferença é a intenção, a prioridade, o porquê que você está na casa do Senhor e o serve. Então entenda, não se apartar da presença dele. Se quer ter a presença permanente do Senhor na tua vida, se aproxime dele e não se aparte. Amém, aleluia. Faça tudo para você estar na presença dele e ele estar com você. Não se aparte do Senhor. Diga para o teu irmão, não se aparte do Senhor. Não se aparte do Sexta coisa importantíssima para ter a presença de Deus permanente na nossa vida. Porque se achegou o Senhor, não se apartou após dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então a sexta coisa é obedecer sua palavra. Jesus disse: se vós estiveres em mim, minha palavra estiveres em vós, vós sereis meus discípulos se fizeres o que vos mando. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu virei e me manifestarei a ele. Irmão, não pode separar Deus da sua palavra. Se você ama a palavra, você ama ele. Se você tem prazer na palavra dele, você tem prazer nele. Se você valoriza a palavra dele, você valoriza a ele, porque não pode separar ele da sua palavra. Por quê, meu irmão? Porque ele é a palavra. Quando nós tocamos na palavra, irmão, nós estamos tocando nele. A palavra dele é o que ele é, irmão. Saiu dele esta palavra. Então não tem como. Então, se você quer a presença permanente de Deus no seu viver, obedeça a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Como agradá-lo, como servi-lo. Tenha prazer na palavra do Senhor, irmãos. E isso é importante porque ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos molda, ela nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. É importante, meu irmão, isso. Não tem como você ter a presença permanente de Deus no seu viver se você não amar a sua palavra. É a condição para o verdadeiro discipulado. É a condição para ser uma verdadeira testemunha. É a condição, irmãos, de um verdadeiro servo. Não tem como. Se negligenciarmos a sua palavra, o resto é só fariseísmo, religiosidade. Apenas isso. A palavra dele é fundamental. Guardou os mandamentos do Senhor. Ter prazer nos mandamentos do Senhor. Ezequias, sabe por que ele fez isso? Ele sabia como foi Davi. Ele conhecia. Ele sabia o que fazer para ter Deus sobre ele. Ele sabia. E ele colocou isso em prática na sua vida. E a sétima coisa, importantíssima, irmãos, para ter a presença permanente de Deus no viver. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele. Ter o Senhor consigo. Ter a presença de Deus consigo. Quem quer isso? Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer? Meu Deus do céu, olha que vença, irmãos. Aonde você vai, Deus está com você. Amém. Porque você está com ele. Você procura agradá-lo, você ama a sua palavra, você faz o que é agradável aos seus olhos, você tem prazer no Senhor, tudo você pensa nele, tudo se faz para a honra dele, para a glória dele. Então onde você vai, Deus está com você, meu irmão. E onde você vai, Deus está com você. Quem vai? Que mal vai vir contra você, irmão? Se ele é por nós, aí você pode dizer: quem está comigo é maior que está lá fora. Aí nós podemos dizer. Tem pessoas que dizem isso, irmãos, querem tomar para si uma palavra que não tem significado, deixa de ter valor e significado, porque não cumpre as condições. Não adianta você dizer: que está comigo é maior que está lá fora. Tem certeza? Realmente, você está cumprindo as condições para ter ele com você? Você tem certeza que ele está com você? Você faz o que é reto diante dos olhos dele? Você anda para agradar a Deus? Você vive para a glória dele? Você honra a sua presença? Tem prazer na presença de Deus? Ama a sua palavra?
Tem que ter certeza nisso, irmãos. Porque senão o diabo vai dar risada da tua cara. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Ele se conduzia. Ele se conduzia? Com prudência. Sétima coisa, se conduzir com prudência. O que é se conduzir com prudência? É prudente no que fala. É prudente nas atitudes. É prudente onde vai. Se cuida. É cuidadoso, é zeloso. É vigilante. Não se deixa se levar. Examinador. Isso é se conduzir com prudência. Com temor. Cauteloso. Se quer ter a presença de Deus permanente no teu viver, meu irmão, é aplicar tudo isso e seja prudente. Simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Já examina. Se cuida para falar. Se cuida para agir. Se cuida, meu irmão, no seu comportamento, no relacionamento, no que faz. Ele examina tudo. Isso é se conduzir com prudência. Se você faz isso, o Senhor vai ser com você por onde quer que você vá. Deus vai estar com você. Aí realmente você vai ter a presença permanente de Deus no teu viver. O mundo pode estar do jeito que estiver. O mundo pode estar negro como for. Mas se você faz isso aqui, irmãos, a luz de Deus estará sobre a sua vida. O céu atuará ao teu favor. O Espírito de Deus vai ser com você. Por onde quer que andar. No sair, no chegar, no deitar, no levantar, Deus vai ser com você. Quando dormir, Deus vai estar perto, vai estar junto com você. Se você cumprir essas condições com verdade, meu irmão. Glórias a ti, Deus. Porque você sabe que Deus vê tudo, ouve tudo, enxerga no profundo do nosso coração. Ele discerne todas as coisas. Nós temos que valorizar a presença dEle, irmãos. Aleluia. Honrar a presença dEle. Maravilhoso. Quando você estiver... Por isso que Paulo diz que nós temos que oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diário, constante. Você faz o que faz ou não faz o que não faz por causa dele, como ao Senhor. Aí, irmãos, Deus começa a olhar para você e Deus começa a ter prazer em você. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí você vai mexer com o coração de Deus, irmão. Ah, Daniel, irmãos, olha Daniel, homem muito desejado. Sabe o que é ser desejado por Deus, irmãos? Um homem desejado por Deus, irmãos. Eu vim por causa de você. Eu vim aqui. E outra, Deus não mandou qualquer anjo, não. Deus mandou um arcanjo. Um homem muito desejado. Desde o primeiro dia que propusesse no teu coração a orar, são ouvidas as tuas orações. Desde o primeiro dia. Deus, meu irmão, não aguenta ver um servo que age dessa forma. Manda um anjo lá. Porque esse servo chegou na altura que eu quero. Cumpriu as condições. Vai lá abençoar ele. Até Deus não vê a hora de abençoar. Agora, quando a coisa demora, tem um trabalhar de Deus. E não adianta relinchar, não. Deixa que Deus trabalhe. Porque tem coisas que não estão certas. Está orando muito bem, meu filho. Quero te abençoar, mas tem coisas que eu preciso transformar na tua vida. Tem coisas que tem que entender. Enquanto você não entender isso, não adianta. São princípios que não podem ser mudados. São atuações. Deus tem formas diferenciadas de agir, mas a forma que atrai Deus são as mesmas. Deus opera com cada um de forma. A bênção vem de formas diferenciadas. Mas o que atrai Deus não muda. Passou o tempo, irmãos. Passou os anos, as gerações. Mas a única forma de atrair Deus não é mudada. Os meios são os mesmos. Não tem como fazer o que é reto aos olhos dele. Paulo diz, andar dignamente diante dos seus olhos. Paulo já fala isso. Andar de forma agradável aos seus olhos. João diz, se pedirmos uma coisa em seu nome, dele receberemos, porque fazemos o que é agradável à sua vista. Deus tem formas diferenciadas de operar. Mas a forma que atrai Deus, a maneira de atrair Deus é a única só. Não muda. Desde o começo ao final. Deus não resiste a um louvor verdadeiro, irmãos. Deus não resiste a um coração aquebrantado, contrito. Deus não resiste a um viver do temor.
um viver em obediência, alguém que está honrando só para Deus não resiste. Ele vem, irmãos, ele vem, ele vem. A presença de Deus vem de uma forma tremenda, irmãos, verdadeira. Não estou falando só emoção, não, estou falando presença contínua, permanente, ser guiado, dirigido. Deus começa a operar de uma forma tremenda. São as condições de Deus, que vão além apenas de emocionalismo, muito além. É uma ação grande, inexplicável, indizível de Deus, da presença manifestada de Deus na vida de uma pessoa. Os requisitos, as condições para atrair Deus não mudaram, irmãos. Continua a mesma. Continua a mesma. Muito fácil de ser gravado, porque você encontra isso em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Fez isso, cumpriu essas 7 coisas, meu irmão, pode ter certeza que você vai ter a presença permanente de Deus sobre o seu viver. Pode ter certeza disso. Agora, não compra isso. Não tem como. Não adianta. Não adianta. Devo ficar emburrado, contrariado com Deus. Podemos ficar do jeito que for, irmãos. Não vai. Não vamos passar conversa em Deus. Não adianta. Nós podemos até no pai, na mãe, fazer aquela carinha de coitado. Deus não adianta isso. Não adianta. Porque Deus é justiça e é verdade. Tem que começar lá. Primeiramente, humildade, reconhecimento, arrependimento, conserto, remover coisas erradas da vida, se livrar de maus hábitos, abandonar pecados cometidos, arrepender-se verdadeiramente de coisas que falou, que disse e que fez, condutas erradas, remover, romper, aí então começar a buscá-lo de coração e com verdade, se aproximar, ter mais amor à palavra, buscar na palavra dele diariamente, buscá-lo, e aí então andar com prudência, passar a ter prudência na atitude, prudência no... Isso vai atrair Deus na tua vida, irmãos. E não é uma coisa da noite para o dia, não. Não é uma coisa de 3, 4, 5 diazinhos, não. Sabe por quê, irmãos? É um trabalhar de Deus, porque Deus quer algo verdadeiro. Então muitas vezes nos dá tempo, porque é só o tempo que revela com verdade se nós estamos buscando, procurando uma atitude diferenciada. Por nosso próprio bem. E para gravar isso, realmente, para que nós não mudamos de novo. Porque se nós decair de novo, cada vez que decai o coração se endurece mais. E fica mais difícil. Então Deus dá tempo para que você crie o hábito de praticar essas coisas. Crie o hábito e você sentir necessidade de realmente isso se tornar valores na tua vida. Essa atitude se tornar valores, princípios dentro de você. Aí Deus vai te abençoar. Por isso que eu falo para você, irmãos, a atitude, o trabalhar de Deus na vida de alguém que já é crente é diferente de alguém que não é. Porque alguém que não é vem na ignorância. Nós já somos conhecedores. Principalmente porque nós somos mais velhos na fé. Nós somos cheios de manhas, somos cheios de costumes e hábitos errados. Deus quer algo verdadeiro. Eu disse Deus quer algo verdadeiro. Deus não abençoa aqueles que sacrificam a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não. Meio termo não. Causa náuseas para Deus o meio termo. Cristo não aceita isso. Então daí você pode até achar que está na presença. Você está na igreja, pastor, mas alguém pode estar na igreja, não está na presença. Você pode estar na presença no sentido de Deus ver tudo, mas não está na presença manifestada de Deus em questão de comunhão. Você pode estar na igreja, mas não está na presença de Deus, gozando uma perfeita comunhão com Ele. Não. Nós temos que acertar o nosso passo. Nós temos que acertar a nossa vida. E não tem como você fazer diferente, irmãos. Não tem como. Essas são as condições de Deus. Essas 7 coisas que eu apresentei aqui, que foi a atitude de Ezequias, não tem como mudar isso. Você encontra isso de Gênesis a Apocalipse. É a prática, é a atitude, é a conduta, é isso, a intenção. Se você cumprir as condições, você vai ter a presença permanente de Deus no teu viver. E diante dos dias que nós estamos vivendo, é o que nós realmente mais precisamos para crescermos, para nos prepararmos para a sua volta, para a sua vida que se aproxima.